I just need time to clear my head. Bom, nosso último corajoso da noite é advogado, mestre em administração de empresas com especialização em estratégia. Há mais de 20 anos atua no segmento de varejo e serviços. Como diretor financeiro e em seguida CEO, participou da consolidação e expansão da rede de franquias Girafas. Além do Girafas, foi presidente do Instituto Food Service Brasil, vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising, candidato ao governo do Distrito Federal pelo Partido Novo. Atualmente é membro do Conselho de Administração do Grupo Girafas, membro da administração do Conselho de Administração da Biomundo, empreendedor da Copa Coworking e Nação Empreendedora. Pelos trabalhos desenvolvidos no varejo em 2015, recebeu o prêmio de melhor executivo do ano no segmento de alimentação, concedido pela revista Forbes. Também passou pelos piores momentos do Grupo Girafas, né? A gente não está aqui para falar só do sucesso, a gente quer saber as histórias de fracasso, não só do sucesso. Essa parte eu falo fracasso e você conta. Alexandre Guerra, vem para cá para a gente ver. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Quando o César me chamou aqui, eu não tinha me ligado, mas me liguei ao longo do tempo aqui, conforme fui chegando na cidade. Eu estou numa cidade aqui, que é Piracicaba, que o pessoal aqui chama de Pira, né? Descobri hoje. Estou aqui em Pira, numa cidade que a gente deu errado, o Girafas deu errado aqui, não tem girafa nessa cidade, a gente já teve, fechou. Aí, isso até eu sabia quando eu vim para cá, mas aí eu chego no aeroporto de Viracopos aqui, de Campinas, aí eu passo na frente de uma marca assim chamada Tostex. Quem conhece o Tostex aqui? Olha lá, tem muita gente que conhece até. É uma marca dos Girafas, o Tostex, que não deu certo. Até dá certo no aeroporto de Viracopos, dá certo no aeroporto de Guarulhos, vende bem, aliás um produto maravilhoso, só que a gente foi para shopping, a gente foi para rua e não deu certo. Hoje tem essas duas lojas que dão certo, Viracopos e Guarulhos. Aí eu chego aqui, o Fernando, ele me brinda, eu acho que ele fez isso para me receber bem, ele falou: Alexandre, eu adoro não, o meu amigo falou que adora essa operação dos Estados Unidos, que adora a carne que tem lá, mas nem tem mais essa operação porque também deu errado. Então, não tem nem mais o que falar. Eu acho que eu estou no lugar certo. Isso é a única coisa certa que tem no dia, que é para a gente falar sobre as batalhas perdidas e assim, toda a história do empreendedor, de alguma pessoa que teve algum sucesso é porque ele perdeu muitas batalhas e a gente perdeu muitas batalhas ao longo do caminho. Enfim, vou pegar algumas delas para vocês, né? O Tostex, por exemplo, nem tinha colocado nesse hall, né, de batalhas perdidas, mas enfim, depois, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, vocês tiram na pergunta que eu não vou colocar sobre isso, mas é difícil. Eu costumo falar que a gente normalmente erra mais do que acerta. A gente erra mais do que acerta, a verdade é essa. Só que quando a gente acerta, todos os erros do passado ele é compensado. E o fato da gente acertar, isso pressupõe os erros que a gente teve ao longo do tempo. Só quem não fracassa é quem não tenta. Então, isso está muito presente, né, na minha vida como empresário, como executivo e como, inclusive, fundador desse movimento que chama Nação Empreendedora, que foi o movimento que fez eu estar aqui. Foi o movimento que eu conheci o César, que me fez o convite para estar aqui. Enfim, vou falar um pouquinho dele um pouquinho mais na frente. Mas vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre os erros e fracassos do Girafas. A gente hoje é uma empresa grande, né? Vou começar só posicionando onde a gente está, para vocês não acharem que tudo é perdido. Mas enfim, só fazendo a introdução, a gente tinha uma rede, 38 anos, crescemos no país inteiro, estamos em todos os estados, 200 cidades, 400 restaurantes. Esse ano a gente deve bater 800 milhões de faturamento, basicamente vendendo arroz e feijão. Eu vou contar um pouco por isso. Agora, a gente teve muita história de fracasso ao longo do caminho, antigas e recentes, e eu vou focar em duas histórias que eu acho que são histórias significativas, que são legais, bacanas para a gente falar aqui dentro. A primeira delas foi uma crise nos anos 90. O Girafas é de 81, ele começou com meu pai fundou o Girafas em 81, eu sou de 80. A minha participação nessa fundação foi o fato da minha mãe ficar grávida de mim. Meu pai tinha 18, minha mãe tinha 17, eram primos, família de pernambucana, que mudaram para Brasília, como muitas famílias mudaram para Brasília, do país inteiro para vencer a vida, e abandonou o estudo para
montar um negócio por conta da minha pessoa que estava na barriga da minha mãe. Assim que começou o Girafas, com essa história de uma gravidez prematura entre dois primos. E eu gosto de falar sobre isso porque às vezes o empreendedorismo ele nasce disso. As pessoas são jogadas às vezes para o empreendedorismo, não é muitas vezes uma escolha, e sim uma necessidade, e foi assim que foi no Girafas há um tempo atrás. Mas enfim, com 15 anos de empresa, meados da década de 90, 94, 95, a gente estava em recuperação falimentar. O que o meu pai conseguiu juntar ao longo desse tempo foi alguns milhões de dívida. Então, parte um pouco daí, né? O empreendedorismo ele é um pouco isso. Às vezes é muito trabalho durante muito tempo para você juntar, né, um patrimônio grande em dívidas. E foi assim no Girafas, a gente entrou em concordato. Eu fui candidato ao governo ano passado, depois eu vou falar disso. Mas as pessoas me ameaçavam na minha candidatura, falavam: Alexandre, se você for candidato mesmo, a gente tem um dossiê que o Girafas entrou em concordata na década de 90 e a gente vai publicar isso para todo mundo. Eu falei: cara, fica à vontade para publicar, porque isso isso é público, eu falo sobre isso, eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Muito pelo contrário, a gente tem orgulho, porque é justamente esses fracassos que fazem a gente encontrar o caminho certo. O Girafas quase faliu em meados da década de 90 por dois motivos. Primeiro, a gente tinha uma operação muito verticalizada. A gente produzia pão, a gente produzia sorvete, a gente produzia hambúrguer, a gente produzia 90% do que a gente consumia nas 15, 20 lojas que a gente tinha naquela época. E aí a indústria da alimentação, Perdigão na época, Sadia, começou a vender para os restaurantes. Foi o setor do food service que começou a se formar. Antes eles vendiam só para os supermercados, para o varejo. E a gente começou a concorrer com a Perdigão, na produção, por exemplo, de um frango para o nosso restaurante. Só que a Perdigão tinha um volume de venda para os supermercados, para um monte de restaurantes, e a gente tinha um volume de venda para 15 restaurantes. Não dava para concorrer em preço, principalmente. E a gente vendia um preço competitivo porque a gente tinha franqueado já, que precisava comprar no preço competitivo, senão comprava na Perdigão. E a gente gerava prejuízo nessa indústria. Quanto mais a gente vendia, mais a gente afundava o nosso buraco. Eu acho que tem muito empreendedor que às vezes fica nessa equação financeira um pouco ingrata. Quanto mais vende, mais está cavando a sua cova. Então a gente tem que ter essa percepção. E lá atrás, meados da década de 90, para sair dessa concordata, né, a concordata hoje, a recuperação judicial, que é um acordo judicial para fazer um pagamento parcelado com seus fornecedores. Para sair disso tudo, a gente resolveu vender essa indústria e a gente fez um acordo com a indústria. A gente vendeu a nossa indústria e a gente fez um acordo com as grandes indústrias. Então a gente falou: Perdigão, tudo bem, você vai vender para o franqueado, você venceu, mas você não vai vender nem no seu preço, nem no nosso, você vai vender mais barato e desse jeito. E a gente começou a desenvolver um sistema de supply chain que foi um grande diferencial para a gente. A gente passou a ter uma mesa de operação nas grandes indústrias do Brasil. Então hoje, por exemplo, a gente tem frigoríficos no sul, um aqui em São Paulo, que tem a mesa de operação do Girafas. Ali é feita a nossa carne, do nosso jeito, do nosso tempero, vai pronto para o franqueado. A gente começou a fazer isso na década de 90. Poucos redes de restaurante faziam, e a gente conseguiu gerar um preço competitivo, não só no mercado ali de Brasília, de onde a gente é, mas para o Brasil inteiro. Então isso fez a gente crescer, foi um grande diferencial estratégico para a gente. Agora, o que fica aqui para esse encontro é o seguinte: se a gente tivesse aquela indústria em Brasília dando um lucrinho, a gente ainda seria uma rede de lanchonetes local. Então isso foi importante, né, para o nosso sucesso. Hoje a gente é uma rede de amplitude nacional por conta de algumas decisões que vieram de erros, dificuldades grandes do passado. Eu costumo falar: o erro é um processo necessário do acerto. Não existe acerto direto. As pessoas erram, modelam, ajustam e aí encontram o acerto no final do dia. A nossa linha de grelhados, quem conhece o nosso restaurante, espero que todos conheçam, apesar da gente não ter tido sucesso aqui. Quem já foi no Girafas, aliás? Levanta a mão.
O que deu errado, hein? Depois a gente pode conversar sobre isso. Depois vocês me falam, porque, pô, deu certo em 200 cidades, não deu certo aqui e algumas outras. Mas depois a gente fala sobre isso. Eu estava falando do geral, foi o seguinte. Vocês devem ter comido um prato de arroz, feijão, carne. Mas até meados da década de 90 a gente só tinha sanduíche. Só vendia sanduíche. Só que a gente não conseguia crescer para outras cidades. A gente teve em Fortaleza, isso na década de 90 ainda, a gente teve em Americana, eu me lembro, no interior de São Paulo, e a gente não conseguia só vender sanduíche. Não dava certo. Até Brasília a gente estava sendo muito atingido por McDonald's. E a gente começou a crescer depois que a gente lançou um produto, que foi o nosso prato de arroz, feijão, farofa, vinagrete, que é um sucesso brasileiro. Não existe nenhum prato mais gostoso do que uma carne com arroz, feijão e vinagrete e farofa. Não existe. Isso no método da década de 90 a gente lançou. Então, ao invés de concorrer com Big Mac, ao invés de concorrer com o nosso Brutus, a gente passou a concorrer com um prato de carne, arroz, feijão, farofa e vinagrete. E não tinha isso na praça de alimentação. Não tinha. Em cima dessa dificuldade, a gente lançou esse produto e foi por isso que a gente se tornou uma empresa líder desse segmento, do PF dentro da praça de alimentação e presente em todos os estados do Brasil, por essa inovação. Agora, como é que a gente chegou nesse produto? Vou te falar, a gente tentou crepe, a gente tentou pizza. Eu me lembro que teve um shopping em Brasília que quase pegou fogo com o Internacional, porque a gente tinha um forno de pizza a lenha na loja, enfim, pegou fogo. A gente tentou buffet, teve loja nossa que teve buffet em cima do... A gente tentou tudo. Foi meio Lady Murphy também. A última tentativa deu certo, que foi esse prato de arroz, feijão e vinagrete. E parece óbvio, só que na época não era óbvio. Eu lembro que tinha franqueado que falava, vai desvalorizar o nosso cardápio. O cara que sai para comer no restaurante não quer comer o que come em casa. Vai desvalorizar o nosso cardápio, arroz, feijão. Enfim, a gente colocou só nas lojas próprias e o que se mostrou foi o contrário. Que o cara sai de casa e ele quer comer aquilo que ele tem em casa. E foi com isso que a gente cresceu. Agora, se a gente não tivesse errado bastante, se a gente não tivesse tentado o crepe, a pizza, o buffet, a gente não teria encontrado o nosso caminho. E isso foi o quê? Foi rápido? Não. Às vezes é rápido. No nosso caso foi depois de 15 anos. Então foi importante essas dificuldades ao longo do caminho. E aí já avançando um pouquinho no tempo, a gente teve uma crise recente, que foram dois projetos, o Gira Invest e o Gira Mais, que assim, não tinha como dar errado com esses nomes, né? Gira Invest e Gira Mais. É nome de sucesso isso, velho. Fala aí. Mas, olha, é a primeira vez que eu estou falando isso em público, desse aqui especificamente. O Gira Mais, tem gente lá no Girafas que às vezes, hoje já virou um pouco de piada, fala gira menos, né? Na verdade foi gira menos, não foi gira mais. O Gira Mais foi um projeto de consolidação de loja própria e franqueada. Foi consolidação em loja própria. A gente não tinha loja própria, o nosso negócio é franquia, a gente faz isso bem. A gente franquia desde 1991, esse é o nosso negócio. Só que, mais ou menos em 2012, a gente resolveu comprar algumas unidades franqueadas, juntar algumas lojas que eram nossas, dos sócios, e montar um projeto de lojas próprias, para engrossar um pouco o caldo até em termos de lucratividade. A gente chegou a ter 70 lojas próprias, nessa compra, nessa fusão. Só que em 2012, essas lojas precisavam... porque quando você tira uma estrutura de franqueado, você perde o benefício fiscal do Simples, você gera um custo a mais de estrutura administrativa. Então essas lojas eram lojas boas, mas elas precisam crescer de faturamento para a gente conseguir fazer com que o negócio desse certo. Só que em 2012, depois veio uma crise difícil para a gente, 2013, 14, 15, 16, agora que a gente está saindo dessa crise. Então foi um projeto ruim para a gente. Hoje a gente não tem mais nenhuma dessas lojas, a gente comprou e depois vendeu. E obviamente que a gente teve um prejuízo nessa venda. Perdemos dinheiro aqui. E o Gira Invest é o nosso projeto dos Estados Unidos. A gente foi para os Estados Unidos, um projeto super bacana. E, olha, a gente planejou, a gente nos estruturou, a gente se capitalizou. E a gente foi para lá, a gente abriu a primeira loja em 2010. A gente chegou a ter 11 lojas.
e hoje a gente tem uma loja. A gente cresceu de 11 para 1 em 5 anos. E eu concordo com o Fernando, cara. Putz, era maravilhoso o produto. Quem teve a oportunidade de conhecer, durou 5 anos, quem teve a oportunidade de conhecer, eu tenho certeza que se pergunta, pô, por que isso não deu certo? Porque era um projeto adaptado, aqui a gente concorre no fast food, lá a gente concorria no fast casual, era um menu mais reduzido, a gente trabalhava muito a questão das carnes, a gente levava a brasilidade muito com a picanha, 60% do que a gente vendia era picanha, mas não deu certo, porque o investimento foi caro, a gente entrou, o dólar estava 1,80, rapidinho ele bateu 4, enfim, várias coisas, a mídia é muito cara, a concorrência é muito grande, a gente já sabia disso, uma dificuldade muito grande de escolher ponto comercial, a questão, lá o americano fala que tudo é location, 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 e óbvio, a gente tomou cuidado de escolher os pontos comerciais, mas a gente errou bastante nisso. Por mais cuidados, consultorias que a gente contratou, é difícil arrumar um ponto comercial, é difícil entender a lógica do mercado americano, principalmente no mercado meio comoditizado, como o mercado de alimentação fora do lar. Enfim, e talvez, até falei isso mais cedo, talvez a gente pudesse ter dado certo se a gente tivesse mais gordura para queimar, só que a gente estava queimando em dólar. E a gordura queimou, quando começou a pegar na carne, a gente resolveu parar de queimar, porque não fazia mais sentido, né? Poderia ter dado certo, mas se demorasse muito, a gente ia acabar atrapalhando o negócio aqui dentro. E a gente resolveu sair dos Estados Unidos, foi uma operação ruim para a gente, só que teve muito aprendizado. Teve muito aprendizado em termos de gestão, em termos de importação, de certas tecnologias, certos conhecimentos. Enfim, focamos no Brasil de 2, 3 anos para cá. E esse ano a gente vai ter o melhor ano da história. Então, depois de momentos de turbulência, eu fui presidente do IFB, Instituto Food Service Brasil, lá a gente mede o crescimento dos grandes players da alimentação fora do lar. Giraffes, McDonald's, Bob's, Burger King, Outback, está todo mundo lá com a gente, a indústria também. E a gente teve uma queda média de 2014 para 2016, 17. 2014 para 2016 a gente teve uma queda média de 20% de clientes no comparativo de mesmas lojas. Então foi difícil, foi uma crise que bateu o varejo com bastante força, enfim, mas passamos e esse ano a gente vai ter o melhor ano da história, graças a Deus e graças a muito trabalho e muito aprendizado em relação a essas dificuldades. Cara, eu acho que essa é a melhor palestra que eu vou fazer, cara, porque eu sou mestre nesse tema de fracasso, cara, e insucesso e erro. Tenho várias histórias para contar, mas eu vou contar mais uma só porque o meu tempo não permite. No ano passado, eu fui candidato, derrotado, do Partido Novo ao governo do Distrito Federal. E é legal colocar isso. Eu nunca tinha colocado esse derrotado aqui no nome. No meu currículo lá, sempre o cara foi candidato ao governo do Distrito Federal. Não tem esse derrotado aqui no nome. E hoje foi pela primeira vez eu coloquei o derrotado. Eu estou me sentindo bem em colocar o derrotado. É bom. De certa forma eu estou liberando algumas coisas, né, desabafando aqui com vocês, porque é um fato, eu fui derrotado nessas eleições, e óbvio que quando você entra nas eleições, por mais difícil que seja, o Partido Novo era o primeiro ano que estava participando de eleições, a gente não tinha acesso a tempo de televisão, a gente não tinha acesso, eu tenho um monte de desculpa para dar, não tinha acesso a participar dos debates. Mas é incrível como todos os dias eu tinha certeza, e aí o nosso amigo aqui, o Adélio, não funcionou muito comigo. Adélio, tá ali, Adélio. Todo dia eu tinha certeza que eu ia ganhar. Todo dia. Mas uma certeza
num dia anterior, as pesquisas lá me mostravam com 4%, 5%. Cara, eu tinha certeza que ia ganhar. Não sei de onde que vinha essa certeza. Eu tinha certeza que ia ganhar. Enfim, pesquisa errada, não sei o quê. Aí quando o Zema apareceu com 20% na sexta-feira e bateu 40% no dia, eu falei, cara, eu vou estar no segundo turno. Mas infelizmente não aconteceu. Eu acho que eu tenho que continuar, né, com essa convicção que em algum momento vai acontecer. Mas enfim, aprendi bastante. Foi muito incrível, né, essa experiência para mim. Assim, eu conhecia de varejo, eu conhecia de negócio, de empreendedorismo. Eu passei a conhecer e falar, porque eu estudei muito sobre infraestrutura, educação, saúde pública, segurança, enfim, sobre temas que eu não conhecia. Então conheci pessoas incríveis, montei um plano de governo. A gente gastou muito tempo num plano de governo assim maravilhoso. Eu sou filiado do Novo tem muitos anos, eu sou um entusiasta do Novo. A gente fez 8, a gente bateu cláusula de barreira, ninguém falava que a gente ia bater cláusula de barreira. A gente vai eleger mais de 20, a gente vai ser entre as 5 maiores bancadas nas próximas eleições na Câmara Federal. Enfim, mas perdi a eleição, o fato é esse, e aprendi bastante com isso. E acho que essa experiência, né, de sair derrotado de uma eleição é votação popular, eu acho que ensina bastante, né? Eu acho que traz um pouco a humildade que você precisa ter sempre, inclusive no exercício da sua vida e dos seus negócios. E aí, só para chegar perto do fim, teve um ponto nessas eleições que me chamou a atenção e tem a ver até com o fato de eu conhecer o César e o fato de eu estar aqui, que foi o fato de eu me conectar com o empreendedor. Cara, o empreendedor brasileiro, ele é bem diferente do estereótipo que é visto e é conhecido do empreendedor que as pessoas pensam que é. O empreendedor brasileiro, ele é muito sofrido. Pesquisa recente aqui, financiada pelo Sebrae, a gente tem hoje 50 milhões de empreendedores, entre formal e informal. Uma pesquisa muito bem feita. A gente tinha, há 10 anos atrás, 16 milhões de empreendedores. Olha como aumentou. De novo, aumentou no sentido de empreendedorismo por necessidade, na maioria das vezes. E 40% desse empreendedor ganha menos que um salário mínimo. Então, realmente, me comove muito quando eu vejo um procurador lá de Minas Gerais reclamando do salário dele, que é bancado por esses 40% de empreendedores que ganham menos de um salário mínimo, reclamar, né, que ganha 24, 25 mil reais e não consegue sustentar a família com isso. Porque o empreendedor brasileiro é que carrega esse país nas costas. Ninguém representa ele. Tem 30 milhões de seletistas que são representados por muita gente, 10 milhões de servidores públicos representados por muita gente. Agora, cara, a maioria do brasileiro é empreendedor. E muitas vezes, a maioria das vezes, empreendedor por necessidade que precisa estar conectado. Eu fiz minha campanha em cima desse público, que é o meu público, é da onde que eu vim. E eu percebi, né, como é a realidade de fato do empreendedorismo no Brasil. E em função disso eu criei um movimento, né, eu, junto com outros empreendedores, de conexão e união desse empreendedor que está sozinho, que não está conectado, que precisa ter alguém, um fórum de discussão para dividir a dificuldade, porque não dá para a gente levar as nossas dificuldades todos os dias para dentro de casa, não dá, porque senão nossa esposa ou o nosso marido, ele sai no outro dia de casa, porque não é todo mundo que suporta o que a gente suporta ao longo da jornada. Então a gente criou esse fórum de discussão, que chama Nação Empreendedora, que é um fórum de troca multilateral do conhecimento. A única coisa meio injusta hoje, na minha presença aqui para vocês, é que eu estou falando alguma coisa sobre mim, mas eu gostaria de estar escutando a história de cada um de vocês, porque tem uma informação e um conteúdo na mesma qualidade da que eu venho aqui. E lá na Nação a gente promove isso, uma troca de informação multilateral, e a gente promove a realização de acontecimentos, de vivências. Eu não estaria aqui se não fosse isso.
eu não conheceria o César se não fosse a nação. Então, assim, a nação vem um pouco desse fracasso meu dentro dessas eleições que eu tive no ano passado. Pessoal, basicamente é isso. Eu vou mostrar aqui, encerrar minha apresentação com um vídeo da Nação Empreendedora. Depois eu vou abrir para pergunta. Vamos lá. Ser empreendedor é ter garra. É farejar uma oportunidade e ir para cima. É não deixar passar nenhum detalhe. Ser empreendedor é impactar muitas outras vidas. Dezenas, centenas, milhares, quem sabe até milhões. Mas saber que o sucesso não vem de um sonho, e sim de uma atitude. E todo empreendedor sabe que o negócio não se constrói sozinho. Por isso, criamos um movimento para reunir a garra de cada um de vocês. Um movimento em que todos tenham coragem para correr riscos e vontade de se superar a cada desafio. Onde nosso limite será cada vez maior, porque nós ficaremos cada vez maiores. Um movimento para ser exemplo, inspirar pessoas e compartilhar propósitos. Um movimento do brasileiro, feito para o brasileiro. Uma nação empreendedora. Chegou a hora de mostrar a sua garra, até onde ela vai. Nação empreendedora, garra que transforma o país. Obrigado, pessoal. Valeu. Are we just satellites by the edge?